E nesse folheto, no início, atrás, tem que a gente entende que a dinâmica da vida cristã é conexão, transformação e visão, missão. E a gente precisa entender isso. Nós vamos ter um mês agora compartilhando este tema conexão. O primeiro tópico daí do folheto que tem atrás, o primeiro tópico lá a gente vai falar sobre isso. Conexão. Conexão com Deus, conexão comigo mesmo e conexão com o próximo. Ou seja, relacionamento. A palavra-chave de conexão em nossa igreja é relacionamento. É relacionamento cristão. Nós somos uma igreja cristã. Nós somos uma igreja que crê em Cristo Jesus. Nós somos uma igreja que olha para Cristo e queremos ser como Cristo, discípulos de Cristo. E aí, quando a gente olha para Jesus Cristo, a gente vê relacionamento. E o primeiro relacionamento que a gente vê em Jesus é o relacionamento dele com o Pai. E aí, este exemplo de relacionamento dele com o Pai nos convida para este relacionamento. E, aliás, o que o Senhor Jesus faz é nos convidar para isso. O que Deus faz é convidar o homem a caminhar com Ele, desde a criação. Fomos criados para isso, para a glória de Deus, e fala assim, olha, caminha comigo. E uma das consequências do pecado, logo em seguida, diz a palavra de Deus que Adão ouviu o som de Deus se aproximando e se escondeu de Deus. E a narrativa é que todo no final de tarde havia um caminhar, um encontro, um tempo dedicado a essa comunhão com Deus, que foi quebrada. Porque o pecado nos leva a nos esconder de Deus. Nós nos escondemos dele. Nós não queremos caminhar no relacionamento com ele. Não queremos, nos conectarmos com ele. E aí a gente se afasta, e o pecado gera isso e gera isso em nós, mesmo quando nós não percebemos. João capítulo 3, o verso 16, diz assim, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. A gente vai começar essa série falando sobre conexão, falando sobre o convite de Deus para caminharmos junto com Ele. Essa conexão de Deus. A vida cristã começa quando nós olhamos e aceitamos o convite de Deus para caminharmos com Ele. E o convite dele vem em Jesus. O convite de Deus vem em Jesus. Então, você se aproxima, quer se aproximar de Deus, e a palavra de Deus é impossível se aproximar de Deus se não for por Jesus. Então, o convite de Deus vem pelo seu Filho. O Velho Testamento fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Há um convite para esse amar a Deus sobre todas as coisas. Mas nós entendemos pela palavra de Deus que essa conexão com Deus acontece na sua plenitude em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus tudo foi transformado. Aquilo que foi e aquilo que haveria de ser. O passado, o presente e o futuro estavam em Cristo Jesus. Aqueles que creram em Deus, caminharam com Deus em Cristo Jesus, eles tiveram a sua conexão completa, o seu relacionamento estabelecido e firmado para toda a eternidade. Relacionamentos movem as nossas vidas. Fomos criados pelo coletivo
e somos coletivos. Nós vivemos este relacionamento. O homem não foi gerado e não tem por característica viver sozinho. O bebê humano é totalmente dependente. Ele não sobrevive sozinho. Não sobrevive sozinho. A não ser que seja criado por uma ursa, né? Não. São os contos, né? As histórias aí. Mas um bebê humano não sobrevive sozinho. Ele necessita de família, ele necessita de cuidado, ele necessita de alguém perto, ele necessita do outro. Nós crescemos e achamos que paramos de necessitar uns dos outros. E nós desprezamos os relacionamentos e achamos que não é necessário isso. Eu vou dizer para você, o homem acha que não necessita de Deus. O homem acha que não necessita desse relacionamento com Deus, porque não tem nada para resolver nele. Eu vou dizer o seguinte, tem algo muito terrível para se resolver na gente, que é pecado. Nós temos um problema em nós que chama-se pecado, e precisamos resolver isso, porque o pecado criou essa separação. Vamos lá, Romanos capítulo 3, verso 23. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Ele vai falar exatamente assim, aqui. Porque todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. Todos pecaram, esse é o motivo da separação. Nós não estamos conectados com Deus. Nós não temos intimidade com Deus. Nós não compartilhamos da glória dele, porque uma coisa separou a gente. E essa coisa chama-se pecado. Mais na frente, Paulo vai escrever no capítulo 6, o verso 23. Coincidência, 23 também, 6, 23. Ele diz assim, pois o salário do pecado é a morte, mas em oposição a isso, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. A consequência do pecado foi a morte. Morte é separação. Morte é esse separar. O pecado gerou essa morte de Deus. Nós morremos no nosso relacionamento com Deus. O homem morreu houve essa separação, esta quebra. E é necessário voltarmos a nos conectarmos com Deus. E Ele nos convida para isso. Ele fala assim, o que estava errado pode ser resolvido. O que nos separou pode ser resolvido. E Ele quer isso, Ele convida isso. Já lá no Jardim do Éden, Ele já falou, assim, olha, essa maldição vai ser quebrada. Isso vai ser vencido. Ele prometera o Senhor Jesus Cristo. Viria. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para isso. Pedro, quando escreve à igreja, em suas cartas, ele fala assim, o sangue de Cristo Jesus já era conhecido antes de sermos criados. Deus nos criou sabendo que o seu Filho haveria de morrer por nós. Ele falou assim, eu quero resolver esse problema do pecado, dessa separação, porque eu quero ter um relacionamento com vocês. Eu convido vocês para nós reconectarmos, nós trazermos aquilo que fora perdido, trazermos esse compartilhar da glória, da comunhão com Deus. Muitos procuram a comunhão com Deus com muitos caminhos, de muitas maneiras. Tem pessoas que vivem fazendo ação social, boas obras, tentando voltar a conectar-se com Deus, ou tentando ter esse encontro com Deus, viver isso com Deus. Mas eu vou dizer para você, obras não fazem isso. Eu vou viver uma vida certinha, não vou mentir, não vou roubar, né? Não vou fazer mal a ninguém. Então, fazendo isso, né, eu terei uma comunhão com Deus, né, e Ele vai estar comigo.
E aí essa pessoa vai descobrir que não funcionou. Vai descobrir que ainda sente essa separação. Existe algo que ainda separa ele de Deus. Ainda há uma sensação, um sentimento de morte. Ainda há um vazio que precisa ser preenchido na sua vida. Capítulo 5 de Romanos. Capítulo 5, verso 12. Ele diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, por mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Por um homem entrou o pecado, mas todo pecador será redimido por um só homem. E aí ele deixa bem claro, Jesus Cristo. O Filho do Homem veio para quebrar a condenação do pecado que veio por um homem, Adão. Mas o que eu tenho a ver com Adão? Você é homem e mulher, você é raça humana. E em Adão você recebe esse pecado. Você pode dizer, mas isso é injusto. Por quê? Porque você não quer precisar de Jesus Cristo. Porque se nós não temos pecado, ou se isso é injustiça de Deus, você não é responsável por isso e você não precisa de Jesus para isso. Muitos acham que não precisam de Cristo porque entendem que há outros caminhos para ter comunhão com Deus. Ou então diz que não, eu não herdei nada de Adão. E tem uma frase que dizem assim, aqui se faz, aqui se paga. Eu até concordo. O problema é que a condenação do inferno não é por aquilo que você faz aqui. É por aquilo que você recebe. Porque a palavra de Deus diz que nós nascemos em pecado e em pecado somos gerados. Então, realmente, o que você faz, você pode até pagar aqui. Mas aquilo que você não fez, não é fazer, mas é ser, você paga para toda a eternidade. Porque como eu li em João, está escrito lá o quê? Aquele que crê é salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então, há um processo que nós tentamos mudar. A gente quer mudar porque é mais fácil mudar. É mais fácil dizer que não precisamos assim. Não, eu não sou pecador. Não, eu não tenho isso em minha vida. O pecado não me atingiu. Atingiu a todos. E a afirmação que nós lemos lá é que todos pecaram. Todos. Indiscriminadamente. E eu digo, não é por fazer, mas é por ser. E a consciência do ser, ela é profunda. E você precisa entender isso. Você precisa olhar para você e falar assim, eu sou.
Não é porque eu faço, eu sou. E por mais que eu tente fazer, eu não vou conseguir, porque eu continuo sendo pecador. A iniciativa sempre foi de Deus. Ele sempre buscou resolver isso. Ele nos criou com a liberdade de pecarmos. E ele resolveu o problema do pecado em Cristo Jesus. E ele diz o seguinte: toda a história até Jesus Cristo foi para mostrar que realmente o homem é pecador. O homem não entendia isso. Ele queria pelos rituais se purificar-se a si mesmo. Queria pela religiosidade resolver o problema do pecado, que não se resolve pela religiosidade. Não é por fazer coisas que eu vou ser salvo. Não é por rituais, não é por cultos, não é por dízimos, não é por ofertas que eu sou salvo. Não é por frequência a cultos e celebrações que eu sou salvo. E o povo achava que era isso. Não é para sacrificar bodes que eu sou salvo. Não é por isso. E o povo se confundiu nisso, achou que isso era. Não é porque eu sou filho de judeu que eu sou crente, eu sou povo de Deus. E alguns, não é porque você é filho de pessoas crentes que você se torna realmente um discípulo de Jesus Cristo. Não existe isso. Eles estavam confusos. Jesus veio para falar assim: é preciso crer. É preciso crer. Crendo, vocês serão salvos. Crendo, vocês terão a vida eterna. Crendo em Cristo Jesus, se resolve o problema do pecado original. O pecado que trouxe a toda a raça humana a condenação. Essa conexão com Deus é uma resposta ao convite dele. A iniciativa dele sempre foi dele, não nossa. Ele buscou o homem, ele viu o homem que estava só, fez a mulher, eles pecaram, ele procurou eles. Adão e Eva não procuraram Deus, Deus procurou eles. E aí continua Deus procurando os homens, convidando os homens para ter um relacionamento com ele. Patriarcas, profetas, juízes, todos foram enviados por Deus para falar o convite: sejam meus, confiem em mim, venha ao meu encontro, caminha comigo. É Deus convidando, é Deus chamando, é Deus, trazendo, querendo que ficassem perto dele. E mais uma vez o povo virava as costas e se afastava, virava as costas, se afastava, virava as costas, se afastava. Uma vez discutindo, quem não sabe, eu fiz psicologia, e lá teve um debate, assim, no entre aulas, nos corredores da faculdade, da universidade, e aí vieram afirmar que o Velho Testamento é um Deus cruel, é a revelação de um Deus injusto e cruel. Eu falo: você não conhece o Velho Testamento. Mas está lá, ele manda matar, ele destrói. Ele fala: o Velho Testamento revela muito mais o perdão de Deus do que o castigo de Deus. Quantas vezes Deus volta? Quantas vezes Deus volta a dar chance para o povo? Quantas vezes Deus restaura o povo? Quantas vezes Ele vai lá e envia de novo um profeta para falar com o povo? Quantas vezes Ele faz isso, irmãos? O Velho Testamento é a história do perdão de Deus. E é interessante que o profeta Joel usa isso, que ele fala assim: a gente precisa olhar para Deus porque talvez Ele se arrependa. Aí eu falo assim: se arrepende? Deus não se arrepende. E aí eu falei assim: eu preciso entender o que é Deus se arrepende. A palavra arrependimento é mudança. O que acontece é que Deus muda. Aí você: como que Deus muda, pastor? Deus é imutável. Eu vou dizer para você o seguinte: Deus é imutável, as suas ações, Ele pode mudar. Ele fala: vai morrer todo mundo. Não vai morrer não, deixa eu salvar você aqui. Vocês pecaram, o que tem que acontecer é morte para vocês, porque vocês sabiam que se pecasse, se desobedecesse, todo mundo ia morrer. Então, não vai morrer todo mundo não, eu vou salvar vocês. O que é isso, irmãos? Isso é arrependimento. Isso é voltar atrás com uma sentença dada. E graças a Deus por isso. Porque a sentença que estava sobre mim era de morte.
Mas por causa de Jesus Cristo, o dom gratuito de Deus, eu fui justificado diante de Deus e essa sentença foi retirada de mim. O profeta dizia assim, olha, vocês precisam olhar para Deus, porque se Ele não mudar, nós acabaremos. Se Deus não agir, nós estamos acabados. E mais uma vez Deus vem ao encontro, resgata, né, faz sucessores e faz aqui todo um processo. E você sabe disso, sabe por quê? Porque no fundo você sabe o quanto Deus já te perdoou, né? Porque quando eu falo isso, gente, eu estou falando de mim mesmo. Quantas vezes eu voltei, errei, e voltei de novo, e aí eu via que Deus estava ali, falando assim, pode vir de novo. Você errou, mas eu estou aqui, eu nunca vou sair daqui. Eu nunca vou sair daqui. Eu vou estar aqui pronto para isso. Eu vou estar aqui pronto para pegar na tua mão, pronto para caminhar, e vamos seguir em frente. Muitas vezes eu vi isso. Deus, perdão, eu errei. Ele falou assim, eu vi que você errou, mas eu estou aqui, vamos lá, vamos de novo. Vamos viver isso com Deus, vamos entender que a iniciativa é sempre de Deus, não é nossa. Deus não responde à nossa iniciativa, o que nós fazemos é resposta à iniciativa de Deus. Vamos abre a sua Bíblia lá em 1 João. Primeira carta de João, lá pertinho de Apocalipse, capítulo 1, logo no comecinho. Primeira carta, no primeiro capítulo. Eu quero deixar claro para você, porque talvez você esteja falando assim, não, esse pecado não me atingiu. E é interessante, a palavra de Deus diz assim, olha, bem claro. Se a gente afirma que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. Eu não falei isso, foi a Bíblia. Você está tentando enganar você mesmo. Enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido o pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. É muito sério o que João fala. Somos pecadores, necessitamos do perdão de Deus, necessitamos de que Ele volte e se volte para nós. O relacionamento com Deus só acontece porque Deus se volta para nós. Porque se Ele não voltasse para nós, nós não conseguiríamos falar com Ele. Se Ele não nos procurasse, nós não o encontraríamos. Deus vem ao encontro de um homem. Ele se revela. O homem não teria este encontro com Ele se Ele não se revelasse, porque nós não conseguimos ter isso. As religiões, as maiores religiões do mundo, diz que é pelo seu esforço que você encontra Deus. Se você fizer isso, você vai ficar mais próximo de Deus. Se você fizer isso, você vai encontrar Deus. O cristianismo, a palavra de Deus diz que é Deus que vem ao nosso encontro. Cara, é Ele que se revela a você. É Ele que vem ao seu encontro, ao meu encontro. Ele não espera uma iniciativa nossa. Porque Ele sabe que nós somos pecadores, que somos insuficientes. E se for para nós escolhermos, nós vamos escolher o que é errado. Se é para a gente fazer, a gente vai acabar estragando tudo. E Ele sempre está ali, pronto a perdoar. Naquela discussão na faculdade, eu comecei a narrar várias histórias. E alguns começaram a entrar em colocar algumas histórias. Eu falei assim, então leia. Olha, o final dessa história não foi isso? É, foi isso. Mas por que aconteceu isso? Foi por causa disso. Ah, então foi. Aí a discussão sumiu, parou. Porque existe isso de acusar Deus de ser um Deus injusto, um Deus raivoso. E aí nós lemos que Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem enviou foi Deus. Mais uma vez, Ele envia Jesus para salvar. Ele entrega o seu Filho para resgatar o homem. E quando o seu Filho olha para ele e pede por socorro,
ele fala assim, não dá, porque a única maneira para salvar o homem é isso. Quando Jesus olha e fala, Senhor, passa de mim esse cálice, se possível, passa, eu não quero passar por isso, está difícil demais. Aí Deus olha e fala, não, para salvar o homem é só isso, você tem que morrer. Você tem que morrer. A agonia de Jesus foi tremenda, que suava sangue. Na narrativa bíblica havia gotas de sangue pelos seus poros. De tanto sofrimento, de tanta dor que ele estava sentindo. Por quê? Porque é sofrimento. Mas ele falou assim, é a única maneira, Deus? Pai, é a única maneira? Sim, meu filho, é a única maneira. Então eu vou. Então eu vou. E aí ele se entregou. E a música que nós cantamos fala isso. Ele se entregou por amor a nós. Porque, mais uma vez, ele toma a iniciativa e vem ao nosso encontro. Verso 19 do capítulo 4 de 1 João, 2 páginas para frente, você vai ler a seguinte expressão escrita por João. Final do verso 4 aí, né, dessa pequena escrita. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo Deus, mas odiar a seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Ele vai na questão. Gente, o amor é dele primeiro. Começa por ele. A iniciativa é dele. Nós respondemos a ele. Conexão, resgate da comunhão com Deus acontece quando nós reconhecemos e respondemos sim à iniciativa dele. Quando nós reconhecemos que ele sempre buscou a gente. Quando nós percebemos que ele sempre nos amou, mesmo quando a gente odiava um ao outro, mesmo quando a gente odiava ele, mesmo quando ainda éramos pecadores. Porque lá no capítulo 5 de Romanos, um pouquinho mais na frente, ele diz exatamente isso, né? Mas Deus demonstra o seu amor por nós, porque Cristo morreu por nós, em favor de nós, quando ainda éramos pecadores, quando ainda não amávamos a Ele. E Ele morreu por nós. Então, quando nós percebemos isso, nós olhamos e a conexão começa a acontecer. Aí você percebe que Deus está ali. E aí você fala sim ao amor dele, à iniciativa dele. Então a base da conexão com Deus não é um clamor, apenas uma resposta. Apenas amar em resposta ao amor. É assim que se reconecta com Deus. É quando você ama Ele em resposta ao amor dele por você. Quando você percebe o quanto Ele já te perdoou, o quanto Ele já caminhou com você. E aí você fala, eu entendo, Deus, você me ama. E aí você responde a esse amor, amando. Aí acontece a conexão com Deus. A glória do Senhor começa a ser restaurada em sua vida. E você começa uma caminhada cristã. Porque aí sim, a obra de Cristo está acontecendo na sua vida. Que obra é essa? A obra de restaurar a tua comunhão com Deus, a glória de Deus em você e a sua participação na glória de Deus. Eu te convido a responder a Deus. Nesse primeiro domingo, nessa primeira mensagem sobre relacionamentos, eu quero que você perceba que a iniciativa de amar você foi de Deus. E que você precisa responder esse amor para iniciar uma caminhada. Pastor, eu já respondi, mas eu me esqueci disso. Eu respondi lá atrás e tenho vivido uma vida que não tem representado o meu amor por Ele. Eu convido você a voltar. Volta ao seu primeiro amor. Volta a entender e perceber que mesmo você fazendo tudo o que você faz, Ele ainda te ama.
porque você está aqui. Ele ainda deseja caminhar com você, porque você está aqui me ouvindo. Significa que Ele ainda te ama e ainda está dando uma chance a você para caminhar com Ele. Eu convido você a dizer sim para Ele. Sim, eu quero caminhar contigo. Sim, Deus, eu sei que o Senhor me ama. Sim, Jesus, eu sei que o Senhor morreu para me perdoar, para que eu pudesse ter a comunhão com o Pai. Porque é assim que Deus me criou. Ele me criou para a comunhão com Ele. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Eu não sei que situação você está vivendo. Eu não sei qual é a história de vida de você. Mas eu tenho certeza que agora Deus está te falando: eu te amo. Eu tenho certeza que Jesus está falando assim: eu quero caminhar com você. Não importa o que está acontecendo com você. Não importa. Na hora que você olha para Deus, você vai perceber que Ele está ali. Na hora que você olha para Deus, você vai perceber que Ele está ali. E nunca saiu de perto de você. Talvez você virou as costas para Ele, mas Ele nunca saiu de perto de você. Eu quero terminar aqui, me lembrei da experiência de Pedro, quando ele sai do barco e vai caminhar sobre as águas. E a narrativa bíblica diz que ele vai na direção de Jesus, caminhando sobre as águas. E no meio ele olha as ondas e começa a ficar com medo, a palavra de Deus diz que ele começa a afundar. E aí, quando ele começa a afundar, ele olha para Jesus, e Jesus está com a mão, e ele pega na mão de Jesus. Muito simples isso. Mas eu imaginei essa cena. Jesus está ali na porta, eu estou aqui no barco. Aí eu desço nas águas e vou na direção de Jesus. Eu aceito o convite de Jesus. E eu vou na direção dele. Mas há algo que me distrai e eu começo a afundar. E eu estou morrendo. E aí quando eu levanto os olhos para Jesus, aonde está a mão dele? Está aqui. Mas Jesus estava lá na porta. Ele estava distante. Mas por que ele está aqui agora? Ele está sempre perto. Ele está sempre à distância de um sim. Ele está sempre à distância de uma mão. Ele está sempre perto da gente. E Ele prometeu isso. Eu sempre vou estar com você. Sempre. Se você estiver usando drogas, se você estiver numa boca de fumo, se você estiver num prostíbulo, e clamar, e se voltar para Deus, Ele vai estar lá, estendendo a mão e pegando você. Não importa onde você está, que buraco você se meteu, Ele continua te amando. Porque o que nós lemos foi que Deus mandou o seu Filho para salvar você, não para condenar você. Amém? Amém. Vamos orar? Pai querido, Senhor Deus, como amar é simples e é difícil. Como amar, Pai, é tão um reflexo bom, mas também como a gente resiste a isso. Mas se é tão bom para nós, Pai, por que nós nos afastamos? Pai, nós entendemos agora pela Tua palavra que nós nos afastamos por causa do pecado, por causa da nossa desobediência. Ela nos tira, Senhor Deus, de perto do Senhor. Mas quando a gente se arrepende do pecado e nos sentimos amados, nós olhamos e percebemos que o pecado não tem tanto poder assim. Que o pecado não nos separa tanto assim. Que o pecado e as situações não nos distanciam de Deus. Mas são as nossas decisões de não olhar para o Senhor que realmente nos afastam. Queremos agora nos aproximar e reaproximar do Senhor. Olhar para o Senhor e perceber o quanto perto o Senhor está de nós. Como o Senhor está pertinho, com a mão estendida, com o braço aberto. Como um pai amoroso, recebendo o seu filho de volta. Como o Senhor e mestre, cuidadoso, puxando o seu discípulo das ondas e de uma situação de morte.
É o Senhor que nos traz vida em resposta à morte. É o Senhor que rompe as cadeias, vence o pecado para nos dar vida. É o Senhor que sofre para nos perdoar. E pelo seu sofrimento, nós recebemos a cura e o perdão. Ó Senhor Deus, escuta aquele que agora está pedindo perdão e aquece o seu coração com o teu perdão, Pai. Que Jesus Cristo pegue nas nossas mãos e nos coloque diante do seu Pai. Que o Senhor pegue esse pecador que agora está falando assim, eu quero. Que justifique ele com teu sangue e apresente ele ao Pai. E entregando ao Pai justificado. E ao receber, Deus, eu sei que o Senhor vai enviar o seu Santo Espírito e vai rasgar a dívida de morte que está sobre nós, sobre este que está agora pedindo perdão ao Senhor. Ó Pai, venha com a tua vida sobre nós, venha ser Senhor de nossas vidas, nos ensine a amar, nos ensine a caminhar em amor e nos mostre o que é ter um relacionamento contigo. Nós estamos aqui dizendo sim à sua iniciativa de nos amar. Então nos receba, em nome de Jesus. Amém.